Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros, leitores e os pactos misteriosos que se estabelecem entre eles. A convidada desta semana é Inês Fonseca Santos. Lisboeta, nascida em 1979, tem-se dedicado ao jornalismo, à escrita e à divulgação cultural. Depois de completado o curso de Direito, fez um mestrado em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea e nunca mais voltou para o território das leis. Já deu a cara e a voz em vários programas sobre cultura na televisão, mais recentemente em Os Livros e Todas as Palavras na RTP. Escreveu 2 livros de poesia, As Coisas e Habitação de Jonas, bem como vários livros para a infância e ensaios, nomeadamente sobre a poesia de Manuel António Pina, autor que está no centro do filme As Casas Não Morrem, feito em parceria com Pedro Macedo. Entre muitos outros projetos, em que se desmultiplica, assina a dramaturgia e seleção de textos do projeto Boca Aberta, no Teatro Nacional Dona Maria II, com encenação de Catarina Requeixo. Olá Inês, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada pelo Bem-vinda. convite. Obrigada. Vamos começar pela tua primeira escolha, que é Toda a Mafalda do Quino. Toda a Mafalda do Quino. E Livro trazes... essencial. Sim, e tu Pelo menos trazes para a nossa geração. Toda a Mafalda, portanto, trazes Trago, 2 livros. Exato, tenho o meu, que me foi dado pela minha mãe quando eu tinha pai 9 anos na Feira do Livro, e depois tenho esta edição comemorativa dos 50 anos da Mafalda, que já tem assim umas surpresas e tem assim uns brindes e tem uma tábua cronológica, etc. E uma contextualização da vida do Quino. Toda a Mafalda, eu andava a ler assim, eu como sempre vivia em casas com muitos livros e ia tirando os livros das estantes conforme me apetecendo. E o meu avô, acho que era em casa do meu avô ou do meu pai, já não sei exatamente, que havia uns livros do Quino. E eu diverti-me imenso a ler aquilo. Apesar de não perceber parte da piada de algumas tiras. Mas ainda assim, aquilo criava em mim uma enorme curiosidade e eu voltava ali centenas de vezes. Então, de repente, descobri a Mafalda e a minha mãe e eu tínhamos sempre que havia a Feira do Livro, tínhamos o costume de irmos as duas à Feira do Livro, num dia, à noite, e ela então comprava-me um livro. Eu, nesse ano, acho que tinha 9 anos, escolhi o Toda a Mafalda. E depois passei longas tardes, divertidíssima, em casa dos meus avós, deitada lá numa cama de um quarto, que era assim uma cama de casal, então eu tinha espaço para abrir este livro volumoso e estar ali horas e horas a rir, com a Mafalda, que para mim foi de certo modo assim uma das minhas melhores amigas na infância. Exato. E eu sentia que havia ali possibilidade de partilha. Sendo que, depois lembro-me de me rir tanto com algumas tiras, depois ia muito entusiasmada mostrar aos meus avós, sobretudo ao meu avô que tinha imenso sentido de humor: oh avô, olha aqui, isto é maravilhoso, e ríamos os dois imenso, e portanto era assim... Também reclamavas da sopa com a tua mãe, ou não? Não, por acaso eu não reclamava, acho que sim, não reclamava muito em relação à sopa, mas reclamava muito em relação ao mundo. Ao mundo. Sim. E questionava muito o mundo. E a Mafalda tem esse encanto e essa capacidade de nos, ao longo da vida, e por isso é que é um livro de uma vida, nos ir revelando determinados aspectos que nós, se calhar, na infância não conseguimos compreender na totalidade. E eu tinha essa percepção, aquelas questões mais políticas da Argentina, nomeadamente, que eu não compreendia, mas eu não ficava muito angustiada com isso. Eu sabia que havia de chegar o dia em que eu voltaria à Mafalda e então essa parte ficaria completa. E por isso fartava-me de ler a Mafalda, as tiras da Mafalda, até porque o humor sempre foi para mim muito importante. Era quase uma questão de sobrevivência, olhar para o mundo com este olhar que simultaneamente é exigente e cruel, mas que também tem um lado humorístico, não é? E o humor eu sei que é sempre uma revolta, mas este lado de me pôr a rir era fundamental para mim, sempre foi fundamental para mim, até porque
cresci numa família em que havia pessoas que não tinham sentido de humor nenhum e outras que tinham imenso sentido de humor e, portanto, eu estava sempre entre esses dois polos. Dividida, não é? Estava sempre entre esses dois polos e às tantas percebi que era a via do humor que me interessava e que fazia e que dava também algum sentido à nossa relação com o mundo e à minha relação com o mundo, nomeadamente numa fase em que estamos a crescer e em que tudo se está a transformar, não é? Conforme, às vezes em dias, não é? Na adolescência, muda tudo. E a Mafalda, nesse aspecto, foi assim uma grande amiga que me acompanhou e que depois me mostrou também que um certo modelo de família, não é? Que é o que temos a mãe que está em casa a trabalhar, o pai que depois trata das plantas para conseguir gerir os seus stress e as suas ansiedades. Vive obcecado com o carro, estás a limpar o carro. Portanto, tem essas fugas, não é? Sim. Para conseguir. É a típica família de classe média, Exatamente. não é? Classe média típica. Típica. E eu achava aquele modelo fascinante porque, na verdade, nem com os meus avós aquilo correspondia exatamente à minha realidade e, portanto, essa percepção de outros mundos e de outras vivências também foi importante. Depois, para além disso, havia aquele grupo de amigos e nós todos, enquanto crescemos, temos um grupo de amigos que de certo modo se encaixam em determinadas caixinhas, não é? Não são necessariamente como o Manelinho, nem como o Miguelinho, nem como o Filipe, mas às vezes há uns que coincidem, não é? Por exemplo, Filipes, por acaso eram foste encontrando muitos. Fui encontrando muitos Filipes. E pronto, pois a Mafalda também tem um irmão mais novo, eu às tantas também tive um irmão mais novo e eu adorava, quando era mais pequena, adorava as tiras do irmão mais novo, porque ele então é a representação absoluta da infância, sim, não é? Sim. Em que faz o maior dos disparates, pinta as paredes e depois diz à mãe: quem diria que num lápis, numa coisa tão pequena, num lápis, não é? Podia caber tanta coisa. E aquilo é engraçado porque isso, no fundo, às vezes também é muito poético. Essa ideia de que há um mundo dentro do lápis. O lápis permite-te... Há um mundo que tens que ir lá buscar. E a concisão da linguagem, que também é fundamental para funcionar com esta força. Não é? E depois havia muita... levanta-se sempre a questão de se uma tira pode ser literatura ou não. E eu acho que o Quino consegue de facto isso. Porque os instrumentos dele são os da literatura, essa relação dele com a linguagem, essa capacidade de, às vezes, numa tira em que só na última tira é que se fala, no último quadradinho é que se fala, como essa do irmão da Mafalda. É um haiku, quase. Exatamente, é todo um poema, não é? Mesmo o ritmo dos quadradinhos, que às vezes é como se cada um fosse uma estrofe. Exatamente. Sim. E por isso eu sempre achei que, às vezes, sei lá, aqueles pais e na escola acham só lês quadradinhos, não lês o que interessa. E a verdade é que eu acho que, especialmente no caso do Quino, isto interessa e isto é de facto literatura, porque há esse jogo com a linguagem, há as ferramentas que se usam quer na poesia, quer na ficção, da construção de uma história, aqui de forma muito sintética, ou da construção de outros universos que são surpreendentes e quase nos rasteiram, não é? E ao mesmo tempo esse olhar sobre a realidade, que não era a minha realidade, mas que me fez descobrir que, para além daquilo que estava dentro das minhas quatro paredes, há todo um outro mundo alternativo, diferente, e para o qual nós também temos que olhar. Desculpa. Tu também decoravas, eu lembro-me de ler a Mafalda e tinha uma grande fixação, ela também foi uma grande amiga minha, uma pena que não nos tínhamos cruzado nesta amizade, e lembro-me de decorar certas tiras para poder dizer a outras pessoas, não é? Eu lembro-me da tira da sopa, eu detestava sopa, e eu só queria que a minha mãe me dissesse: tu tens de comer a sopa porque eu sou tua mãe, porque eu estava ali com ela pronta para dizer: eu sou tua filha e licenciámos-nos no mesmo dia. E a minha mãe nunca me disse, é uma das grandes, eu já partilhei isto no podcast, é uma das minhas grandes frustrações da vida. Usar essa frase. Pude usar esta frase com a minha mãe. Eu uso muito ainda hoje aquela da Mafalda, que é: parem o mundo que eu quero sair. Sim. E essa é nós temos essa num imã do frigorífico. Sim. Parem o mundo que eu quero sair é assim...
pronto, é recorrente, há de nos acompanhar até os nossos últimos dias. Para além da Mafalda, alguma personagem com que te identifiques? Eu gosto muito da Liberdade. A Liberdade é o máximo. A Liberdade é maravilhosa, porque é também a cantora absoluta. Primeiro a figurinha dela. A figurinha é incrível. E esse jogo... E diz coisas que parece que são demasiado grandes para o corpo dela, não é? E esse jogo o Quino faz muito bem, não é? Criou aquela menina aparentemente muito delicada e de repente ela abre a boca e sai uma coisa com a dimensão do mundo. E com um grau de consciência absolutamente improvável numa criança daquela idade. E pronto, ela também é uma voz que talvez seja a voz que mais se aproxima da voz da Mafalda, não é? Porque depois há muitas personagens que fazem contraponto, como a Susaninha, o Manelinho, não é? O Manelinho, que só pensa no dinheiro e na mercearia e está sempre a tentar enganar as pessoas com os produtos que diz que são frescos. Estamos a falar dos Filipes, mas eu conheço também várias Susaninhas. Várias Susaninhas, conheço várias. Não, eu uma vez entrevistei o Luís Afonso a propósito do Toda a Mafalda, porque também é um dos livros dele, e o Luís Afonso às tantas dizia-me: porque isto agora, e o Luís Afonso tem exatamente a idade da Mafalda, agora tem 53, pai, e ele assim, pois porque isto é revoltante, quer dizer, eu quis crescer num mundo dominado por Mafaldas e nós hoje em dia vivemos num mundo dominado por Susaninhas. Como é que isto aconteceu? Eu quero sair deste mundo, quero parar o mundo, eu quero sair. Não foi para isto que me convocaram, não. Nem sequer quer ficar no banco, quer realmente fugir daqui. E sim, as Susaninhas infelizmente triunfaram, não é? Porque... E os Manelinhos também. Os Manelinhos também, não é? Porque é só esquemas. É só esquemas e a venderem-nos gato por lebre, etc. Mas ainda assim o Manelinho, eu tenho mais simpatia pelo Manelinho. Há ali uma pureza do que pela Susaninha, não é? Porque aquela coisa de olha aqui, eu vou-me casar, vou ser muito feliz, olha aqui o meu boneco é o meu filho, vai ser loiro, aquilo é todo um conjunto de clichês que nos arrepiam. Sobre os pobres, não se podem esconder. Não se podem esconder os pobres. Não se pode esconder os pobres. É todo aquele mundo que nós, de facto, desprezamos. Está ali personificado, não é? E que, nomeadamente, enquanto o Quino estava a escrever e a publicando as tiras, era um mundo que depois triunfou, mas que fingia com que aquilo que estava a acontecer não acontecesse, como se fosse uma ficção, e portanto os eleitos viviam com os pobres escondidos e portanto a Argentina naquele momento não era isso que acontecia, não é? Tinha que se olhar para esses problemas e portanto a Susaninha é uma personagem que representa isso e que eu odiava. Irritava-me imenso, eu queria lhe bater a toda a hora. Mas é engraçado como ela se aproxima até da realidade portuguesa. Eu quando li a Mafalda não fazia a mínima ideia quem era o Quino, não fazia a mínima ideia que isto se passava na Argentina. Há uma tira em que ela está ao pé está com um amigo, já não sei qual deles, e está junto de um polícia e diz: isto é o pauzinho de amalgar ideologias. E quando eu li isso... o bastão. E quando eu li isso pensei: a Susaninha viveu durante a ditadura de Salazar. Sim. Que curioso, que engraçado. Só anos mais tarde, quando pois é, era aquilo que eu estava a dizer, é que nós vamos percebendo e vamos estabelecendo relações com aquilo que nós conhecemos. Sim. E depois há um momento em que, eu já não me lembro desse momento em que eu de repente percebi qual foi o papel do Quino naquele momento na Argentina, o que é que estava por trás daquilo tudo. Mas depois nós vamos associando com aquilo que nos está próximo. Mas é uma leitura que se sobrepõe à outra, não há anula. Quer dizer, exatamente, não há anula, até porque também nos faz, de certa maneira, olhar para o que nos está próximo com um olhar já contaminado por esta sabedoria da Mafalda, não é? E esta consciência cívica e política que ela vai revelando. E agora, com humor sempre. Para uma coisa completamente diferente. Exato. Virgílio Ferreira, para mudarmos radicalmente de registro. Exato. Esta foi uma leitura... Sim, se calhar há alguns pontos de contacto. Esta foi uma leitura dos 9 anos, o Para Sempre, imagino que tenha sido uma leitura mais da adolescência, se calhar. Sim, o Para Sempre foi uma leitura... Eu não sei exatamente o que é que nos leva a pegar num livro e não noutro. Mas eu, quando tinha 12 anos, uma das pessoas que foi fundamental para mim nesta partilha da literatura e da poesia foi o meu avô,
em casa de quem eu cresci, e onde ia apanhando os livros das estantes. O tal com quem te rias da Mafalda. O tal com quem eu me ria, o tal que me lia versos da tabacaria, como chocolates pequena, ao mesmo tempo que me encharcava em chocolates e me alimentava a chocolates, à revelia da família. E às tantas, o meu avô, quando eu tinha 12 anos, o meu avô morreu. E eu perdi assim perdi o norte. Pensei, agora o que é que vai acontecer? Quer dizer, a minha principal referência desaparece e o que é que vai ser de mim? E então aí comecei eu a pegar por iniciativa própria nos livros que ele tinha mais próximos e por exemplo, no Álvaro de Campos, ia lendo, também sem perceber metade daquilo, mas pronto, lá ia lendo o que conseguia. E às tantas, o Virgílio Ferreira nasceu exatamente no mesmo dia que o meu avô, 28 de janeiro de 1916. E no mesmo dia, no mesmo ano. No mesmo ano, exatamente. E eu pensei, tinha lá, este livro acho que até estava em casa da minha mãe. E eu pensei, e eu adorava violino, isto tem aqui esta edição que eu tenho, tem um retrato de um menino a tocar violino, e eu tinha um certo fascínio, não sei nada de música, não toco nada, mas tinha um certo fascínio pelo violino. E vi este nome, percebi que, e ele até fisicamente, aquele cabelo branco puxado para trás, fazia-me lembrar ao meu avô. E provavelmente foi talvez por isso que eu tenha pegado no para sempre. E li o livro com 15 anos e fiquei deslumbrada, completamente deslumbrada. Foi assim, uma surpresa enorme. Primeiro por causa da linguagem. Não é? Eu lia, sei lá, livros de aventuras, lia várias coisas, lia outros que não eram só de aventuras, mas que não tinham esta abertura da linguagem e esta relação da narrativa com a poesia, que eu depois encontrei no Virgílio Ferreira. E como eu sempre ouvi o meu avô ler muita poesia, tinha essa sensibilidade. E então fiquei deslumbrada pelo modo como ele, não só pela história, mas pelo modo como ele conta a história. E na adolescência, nós de facto estamos muito preocupados com os grandes mistérios da vida. Que é isto? Agora morre o meu avô, o que é que vai ser da minha vida? O que é isto da morte? Nunca mais o vou ver mesmo? O que é isto? Quer dizer, há um fim e agora vou ter que ser adulta só porque alguém morreu. Portanto, eu estava completamente obcecada por essas questões. Depois há o amor, não é? Que é sempre um contraponto à morte, não é? Tiram-te o teu maior amor, mas depois também estás apaixonada pelo vizinho do resto de chão. E o Virgílio Ferreira trata destes temas todos, do amor, da morte, mas ao mesmo tempo cria esta história em que há um homem que regressa à casa para morrer, precisamente, e portanto regressa à infância. E eu, sem ter noção exatamente do que é que isto depois, em termos metafóricos e simbólicos, significa, sempre tive esse apelo da casa da infância e do regresso a casa, e sempre, inconscientemente, até determinado momento, considerei a infância, o Pina dizia que era um lugar de exílio, mas era um lugar de liberdade e em que tudo podia acontecer. Tanto o bom como o mau, sendo que havia sempre esse espaço para que as coisas acontecessem sem nós estarmos sujeitos a regras, não é? E há a questão da elasticidade do tempo na infância, há a questão Tudo parece possível ainda, tudo parece possível, e eu então aqui encontrei essa história de um homem que vai ao encontro do seu próprio rosto, que era uma coisa que me interessava também na altura, porque na adolescência... Ainda estás a construir o teu rosto. Estás a construir o teu rosto, mas eu ali, como eu sentia que já tinha perdido parte do meu rosto, não é? Também senti essa necessidade. Por isso é que depois a casa dos meus avós, isto são coisas que depois nós nos vamos apercebendo ao longo da vida, não é? A casa dos meus avós é tão importante para mim, é uma casa que já não é nossa, que já foi fechada, mas é uma casa que integra a minha memória de tal forma que, por exemplo, as coisas é essencialmente o fechar dessa casa, o encerrar dessa casa, não é? Portanto, eu vou, passados não sei quantos anos, 30 anos, eu estou a escrever sobre aquilo, não é? Porque já tenho o distanciamento, porque a memória já está contaminada pela própria imaginação e pelo esquecimento. A própria ideia de casa tornou-se central na tua obra, não é? Exatamente. E curiosamente há muitos autores que eu leio
que tematizam esse tema, tematizam a casa. E o Virgílio Ferreira também tem aqui vários temas que depois de facto se tornaram os temas que eu, porque eu me obcequei, fui obcecando ao longo da vida, quer a escrever, quer a ler. Procurando nos outros, ou aqueles que me fascinavam mais e que me foram fascinando mais, eram aqueles em que eu encontrava também o tratamento e a abordagem desses temas. Depois o Virgílio Ferreira também é uma espécie de... Aí há um ponto comum com a Mafalda. Às vezes dá-nos assim umas frases... Que a Mafalda é para o mundo que eu quero sair. Exato. E o Virgílio Ferreira tem logo uma que é, acho que é logo no início do Para Sempre, que é não é bem a vida que faz falta, mas aquilo que a faz viver. E isto tornou-se também assim uma espécie de quase. Exatamente, sim. De lema e de frase que às vezes me ilumina aos dias e que me serve de norte, não é? E portanto o Virgílio Ferreira nesse aspecto também nos dá, lá está, porque é um romancista que reflete, não é? É como se fosse um ensaísta. Nós estamos a ler um ficcionista, mas estamos a ler um ensaísta em simultâneo. E isso sempre me interessou muito. Muito mais do que ler uma história com princípio, meio e fim e sem essas considerações que algumas pessoas acham que são uma seca e que só atrapalham o texto, mas que para mim sempre foram fundamentais. Uhum. E se este programa for uma casa, agora nós chegamos ao salão. Ao salão, sim, ao salão principal, o coração da casa. Que é o Manuel António Pina. Quem te conhece e quem conhece o que tu escreveste já e até as tuas intervenções públicas percebe que é uma figura absolutamente essencial, não só na tua vida, mas também no teu trabalho e na tua obra. Como é que foi o encontro? Como é que o descobriste? Como é que ele entrou na tua vida? Bem, eu já conhecia o Manuel António Pina, nomeadamente a literatura infantil-juvenil, e já tinha lido um ou outro livro de poesia dele, na altura em que fui fazer o mestrado em letras. Uhum. E depois a minha ideia inicial era escrever sobre o Mário de Sá Carneiro. Só que as teses de mestrado não são teses de doutoramento, portanto, têm muito menos páginas. Muito menos. E a bibliografia para abordar a obra de Mário de Sá Carneiro implica que leias todo o Pessoa, não seria problema, não é? Mas depois como condensar aquilo, e já havia muita coisa escrita sobre o Mário de Sá Carneiro. E eu às tantas... lembro perfeitamente, fui para a FNAC do Chiado, numa altura em que a FNAC do Chiado ainda tinha imensa poesia. Eu lembro-me. Tinha uma bela secção. Saudades. Tinha uma bela secção de poesia. Uma parede inteira e tinha imensas coisas. E eu sentei-me, eu pus-me lá à frente da estante a pensar, mas eu gostava de trabalhar um autor que ainda estivesse vivo e cuja obra... completa, não é? A obra escrita até então, que era, neste caso era a Poesia Reunida, desse para tratar numa tese de mestrado. Uhum. E, portanto, falar desta poesia como um todo. E às tantas, a minha orientadora, a Paula Mourão, dizia que alertava-nos sempre para o facto de ser perigoso nós tratarmos obras de autores vivos. Porque alguns interferem, outros não interferem. Mas eu mesmo assim fui falar com ela. Professora, estou aqui a pensar, a escrever sobre o Manuel António Pina, porque no outro dia peguei na Poesia Reunida dele na FNAC e comecei a achar que era tudo aquilo. E tem tudo a ver contigo. Exatamente, tudo aquilo sobre que eu quero escrever e tudo aquilo que me inquieta está ali. E eu li o livro de fio a pavio e eu quero tratar a obra de Manuel António Pina. Ela disse, isso acho ótimo, não se preocupe, Manuel António Pina não se mete nada, é ótimo, é um tranquilo. O Manuel António Pina não é daqueles problemáticos. Eu, boa, então vamos a isso. E então, ao longo do mestrado nos seminários, eu fui adaptando os temas dos seminários à obra do Pina, de maneira a ir escrevendo pequenos ensaios sobre a obra dele, para ir preparando depois a tese. No meio disso, o Pina recebeu um prémio qualquer da APS, não estou em erro, veio cá a Lisboa. Sim. Nessa altura nós tínhamos trocado uns mails porque eu tinha escrito sobre o primeiro livro dele, ou Ainda Não É o Fim, O Princípio do Mundo, calma, é apenas um pouco tarde. Tinha escrito um ensaio sobre esse livro dele e precisava tirar umas dúvidas, porque havia pouca bibliografia
sobre a obra do Pina. Havia muitas coisas dispersas em jornais, eu ia para a Biblioteca Nacional compilar aquilo tudo, mas não eram coisas extensas. E então eu às vezes precisava tirar umas dúvidas com ele e começámos a comunicar por e-mail. Na altura em que eu ainda tinha um mail.pt. Uma coisa. Não, era mail. Era mail. Exato, inesfs@mail.pt. Sim, uma coisa arcaica. Exato. E começámos a trocar mails e às tantas ele veio a Lisboa receber o prémio e eu fui ter com ele e conhecemos-nos. E quem conhece o Pina fica imediatamente amigo do Pina. Apaixonado por ele. Porque ele é de uma simplicidade e de uma... Gosto que use o presente. O presente. Já viste. Porque na realidade ele é de uma simplicidade e de... contagia-nos não só com as histórias dele, mas com a maneira de estar dele, porque nos põe logo à vontade. Nunca se põe em bicos dos pés, nunca mesmo quando está a falar connosco, olha, conhece não sei o quê, então, olha, vá ler, mas nunca é de uma forma impositiva, nunca é como se ele fosse o detentor de uma grande sabedoria, que era, não é? Sim. E então aquilo encantou-me imenso, e lá está, depois eu devo ter assim um lado místico ou qualquer coisa. Essa atitude dele também me fez lembrar o meu avô. Não é que eu estivesse à procura de um modelo, não é? Porque nessa altura já não tinha idade para isso, mas sei lá, quando alguém nos marca de tal forma, tu encontrares pessoas que têm afinidades com essa pessoa que foi fundamental para nós e que partilham e têm essa capacidade de partilha e de ouvir os outros. No temperamento também? No temperamento dele? Ou... Sim, porque o Pina e o meu avô tinham uma capacidade enorme, apesar de falarem muito, tinham uma capacidade enorme de ouvir os outros. Sim. Nós andávamos na rua, eu quando era miúda andava na rua com o meu avô e o meu avô falava a toda a gente e toda a gente conhecia o meu avô e os miúdos todos do prédio onde os meus avós viviam adoravam o meu avô, portanto ele era assim meio magnético. Desde a senhora da mercearia ao carteiro, ao padeiro. E o Pina era isso. O Pina era incrível, porque o Pina andávamos no Porto com ele, era o polícia, olá, doutor, era o vizinho não sei do quê, era o sem-abrigo. O empregado do convívio. Exato, os do convívio. Portanto, eles dominavam, no fundo, com a sua maneira de estar e com a sua capacidade de dedicação e de ouvir o outro, porque eles paravam mesmo para ouvir as pessoas. Que é uma coisa que hoje em dia acontece muito pouco, não é? E aquilo a mim fascinava-me, porque por um lado eu sou um bocadinho tímida e metida para dentro, e com eles eu tinha acesso a coisas que eu nunca teria acesso, porque eu tenho essa barreira no meu relacionamento no dia-a-dia, antes que as pessoas me conheçam, há ali uma série de fases pelas quais eu tenho que passar. E com eles não, aquilo era tranquilo, entrávamos na mercearia, era uma festa, entrávamos na padaria, era uma festa. E ele correspondia ao poeta que tu tinhas descoberto nos livros, porque às vezes a persona literária não corresponde à pessoa real, não é? No caso dele, no caso dele, há uma autenticidade na poesia do Pina, não é? Que também não é procurada, ou seja, aquilo que o preocupa e aquilo sobre que ele escreve são coisas que lhe são intrínsecas. E, portanto, essa verdade, entre aspas, estava no homem, estava no poeta. Portanto, não há aqui nada fabricado. Há inquietações que chegam ao papel, e tudo aquilo que ele lia e sobre que ele pensava está na poesia dele, de uma forma depois obviamente muito trabalhada, mas está aqui aquele fascínio pela palavra, não é? E às vezes ele andava sempre à procura de uma palavra e nunca mais aparecia a palavra, depois até escrevia histórias infantil-juvenis sobre isso. Todas as palavras, não é? Todas as palavras. Sim, o mais recente chama-se a Poesia Reunida, chama-se Todas as Palavras. Depois toda a concepção dele da morte, do tempo, a questão do silêncio e da primeira palavra, a infância, não é? Esse regresso a um lugar primordial,
E essa desconfiança da linguagem, não é? Essa noção de que as palavras não chegam para dizermos o mundo. E isso eram coisas que ele falava com a sua simplicidade no dia a dia. Isto estava enfiado nas conversas dele, como os gatos, e olha, fui ali e a casa comprar. Também, exato, também escreveu sobre a casa. E sobre a casa. E sei lá, olha, fui ali comprar cigarrilhas, veja lá, ali não há cigarrilhos. Isso lembra-me aquela história em que não sei o quê, e de repente já estávamos no Borges. Estávamos no Borges, e do Borges de repente estávamos no Wittgenstein, depois estávamos no Nietzsche, mas aquilo era tudo tão... E nascia do realismo, dos encontros. Era orgânico, não é? Era uma coisa... Exatamente, não era uma coisa procurada. Olha, ouvi dizer que não sei nada disso. Não havia pose no Pina. O Pina era uma pessoa simples que andava fascinada também com o mundo e que preservou aquela inocência da infância, mas já com um olhar... Ele, às tantas, aqui num dos livros dele, fala de uma segunda e mais perigosa inocência, que é uma expressão de Nietzsche, e, portanto, ele tinha sempre consciência de que, apesar de já contaminada, há sempre essa tentativa de preservação de uma origem, e que é a origem do ser e da linguagem, e que lá está, e que estava presente nele, porque era por isso que ele se interessava. Não havia, de facto, ali nenhuma... construção de uma persona ou de alguém que não... Tu já escreveste vários ensaios sobre a poesia dele, mas achas que é uma obra, de certa maneira, é uma obra inesgotável? Ou seja, é uma obra a que tu vais continuar a regressar, mesmo como ensaísta, como poeta? Sim, lá está. E depois, como nós, quando estudamos muito uma obra... às tantas, ela entranha-se de tal maneira em nós, não é? Que às vezes eu já sinto, pá, meu Deus, isto aqui, se calhar eu já li isto, eu já li isto, ou isto será do Pina, ou será de não sei quem. Ou será meu? Exato, é meu ou é do Pina? E portanto tem que se ter esse cuidado, não é? Mas sim, é uma obra inesgotável. Eu lembro-me quando acabei o mestrado, não sabia se ia arranjar trabalho ou não, por acaso foi na altura em que me apareceu o Câmara Clara, e eu já estava a preparar uma candidatura a uma bolsa para fazer um doutoramento sobre a parte da intertextualidade na obra do Pina, porque aí, isto aqui trazer o livro do Pina é batata, porque nós aqui trazemos a poesia reunida, que dentro dela já tem vários livros, mas dentro deste livro está... o Jorge Luís Borges, está Nietzsche, está Pound, está o António Franco Alexandre, está a Zimborska, estão centenas e centenas, está a Bíblia de uma forma muito presente. Portanto, eu para estudar a obra do Pina tive que andar a ler coisas que eu já tinha lido ou reencontrar-me com outras, lê-las de outra maneira, e isso é muito estimulante, não é? Para quem está a escrever sobre uma obra. De repente estás aqui, depois vais para como se fossem os links na internet, mas de forma mais artesanal, não é? Não, e com mais matéria, sim. E com mais substância. E portanto isto andarmos a saltitar e perceber como é que ele convocou esta gente toda para dentro, às vezes, de um só poema, é muito estimulante para quem está a pensar uma obra. E isso no Pina é encantador, até porque ele dizia que era acima de tudo um leitor, não é? E na verdade todos os escritores que me interessam são, antes de tudo o resto, leitores. E ele também dizia uma coisa, citando o Borges, que também me orienta de vez em quando, que é: um leitor é um cisne muito mais tenebroso do que um escritor. E portanto isso de facto coloca-nos nessa posição de leitores e nessa condição de estarmos sempre permeáveis àquilo que nos chega dos autores que nós estudamos e que nós lemos e aos quais regressamos e a quem regressamos. E pronto, por isso é que às vezes... vais regressar sempre. Sim, vou regressar sempre. À casa a qual tu nem que seja para confirmar se não estou a plagiar o Pina.
quando estou a escrever da casa, será que ele não escreveu isto já? Exatamente. E pronto. Nós é que voltamos à casa de partida. Vamos recordar que toda a Mafalda do Quino está infelizmente indisponível. Não, está disponível, está aqui. Já não está. Já não está. Da editorial Verbo, é verdade. Talvez a consigam encontrar em alfarrabistas. Este aqui, o Toda a Mafalda, vale ouro. Sim, é do Dom Quixote, é verdade. Sim, vale ouro, eu sei. Para Sempre, de Virgílio Ferreira. A editora Quetzal tem vindo a reeditar a obra do autor e tem um preço de 16€. E Poesia Reunida, de Manuel António Pina, está disponível na Assírio e Alvim por 18€. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS e na rádio online, Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Inês, muito obrigada por teres vindo. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.